estudando o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Estudaremos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Neste capítulo veremos os ensinamentos de Jesus, seguidos pelos comentários de Allan Kardec, nesses seguintes subtítulos: Perdoai para que Deus vos perdoe. Reconciliação com os adversários. O sacrifício mais agradável a Deus. O argueiro e a trave no olho. Não julgueis para não serdes julgados. Atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecado. E veremos também as instruções dos Espíritos. Perdão das ofensas. A indulgência. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. E nas instruções dos Espíritos veremos então perdão das ofensas. Dentro desse tema, perdão das ofensas, o espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1862, nos passou um artigo, e este artigo está apresentado aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 14, com 4 parágrafos. No primeiro parágrafo, Simeão começa referindo ao ensino de Jesus quando responde a Pedro dizendo que devemos perdoar, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. No mesmo parágrafo, na frase seguinte, Simeão pediu para compararmos esse ensinamento de Jesus com o que está na oração do Pai Nosso. Perdoai, Pai, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Simeão mostra também que com a resposta que Jesus dá a Pedro, Jesus estava dizendo que o perdão deve ser ilimitado e que nós devemos sempre esquecer as ofensas, porque esquecendo do episódio, do acontecimento que nos causou o mal, nós tornaremos mais resistentes contra o ataque dos maus procedimentos e as injúrias, e assim sendo brando e humilde de coração, sem medir a nossa bondade, estaremos fazendo aquilo que queremos que Deus faça conosco, perdoar os nossos erros. No segundo parágrafo, Simeão nos recomenda para seguirmos este ensinamento que Jesus passou para Pedro. Ele nos orienta que devemos perdoar, ser indulgentes, generosos e repletos, cheios do nosso amor. Eu não estava entendendo esse parágrafo por causa da palavra pródigo. Porque eu entendia pródigo como uma pessoa que é gastadora, esbanjadora, não dá valor nas coisas que recebe. João Grandão, você não está errado. Pródigo pode significar isto que você falou, mas temos que analisar de acordo com o contexto. Portanto, pródigo pode significar também um adjetivo que qualifica alguém que dispõe ou oferece algo em grande quantidade. Neste caso, eu entendo que seja o nosso amor em grande quantidade, em abundância. Então, perdoando, sendo indulgente, caridosos, generosos e cheios de amor, o Senhor Deus nos recompensará, perdoando também os nossos erros. Em seguida, Simeão fechou o parágrafo dizendo para abaixarmos que Deus nos elevará. Abaixar no sentido figurativo pode significar rebaixar, humilhar, como Simeão completou na última frase desse parágrafo. Mas isto não significa que devemos aceitar. Perdoar não significa aceitar o erro dos outros, a imposição dos outros. Não significa sermos marionetes, isto é, fantoche, bonecos na mão dos malfeitores. Perdoar significa você não ficar ligado a atitudes que só vão te atrapalhar. Por isso que o Evangelho fala que perdoar é esquecer as ofensas. Thaís é pequeno, uma questão que eu acho complicado. Como que você vai esquecer o mal que alguém te fez? Como? Só se você tiver algum problema de memória, uma amnésia, um mal de Alzheimer, etc. Não tem como esquecer.
Pois é, João Grandão, eu entendo que não é nesse sentido de esquecer, de não lembrar que o Evangelho nos mostra o perdão como esquecimento das ofensas. Jesus era um profundo conhecedor da psicologia humana. Então ele sabia que quando uma pessoa faz mal a alguém, sempre essa pessoa está numa situação pior do que o ofendido, sendo muito mais necessitado de apoio do que ser um culpado propriamente dito. Veja na mensagem de Emmanuel, o melhor para nós, que está no livro Ceifa de Luz, e no Evangelho por Emmanuel, comentário sobre o Evangelho de Mateus, página 214. E veja também neste mesmo livro, a página 215, que mostra que o perdão é necessário, porque a ofensa nos faz mal, nos traz mágoa, ódio, sentimentos pesados, que só deixando de lado, no esquecimento da causa desses males, nos tornaremos libertos, felizes, com saúde espiritual. No terceiro parágrafo, o Espírito Simeão está pedindo para estudarmos e comentarmos esses ensinamentos de Jesus que nos foram passados há mais de 18 séculos e que está conosco sempre. E ele continua reafirmando que nós somos os primeiros prejudicados pelos nossos maus atos, justificando mais ainda que é necessário perdão e que não devemos nos ofender com qualquer coisinha. Aí, se ofendermos com qualquer coisinha, nós estamos sendo demasiadamente melindrosos, estamos sendo muito atrasados. No quarto parágrafo, Simeão fecha o seu comentário dirigindo aos espíritas. Se você gosta de ser desculpado, você gosta que lhe peçam desculpa, se você gosta de ser perdoado, mesmo quando é grande a culpa, lembre o que é por Jesus ensinado. Só quem perdoa merece ser perdoado. Continuando com o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Perdão das Ofensas como Instrução dos Espíritos, item 14. Quantas vezes perdoarei a meu irmão? Perdoai-lhe-eis, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Aí tendes um dos ensinos de Jesus que mais vos deve tocar a inteligência e mais alto falar ao coração. Confrontai, comparai essas palavras de misericórdia com a oração tão simples, tão resumida e tão grande em suas aspirações que ensinou Jesus a seus discípulos. E o mesmo pensamento se vos deparará sempre. Ele, Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas ilimitadamente. Perdoarás cada ofensa tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que torna uma criatura invulnerável ao ataque, aos maus procedimentos e às injúrias. Serás brando e humilde de coração, sem medir a tua mansuetude. Farás, enfim, o que desejas que o Pai Celestial por ti faça. Não está Ele a te perdoar frequentemente? Conta, porventura, as vezes que o seu perdão desce a te pagar as faltas? Prestai, pois, ouvidos a essa resposta de Jesus e, como Pedro, aplicai a vós mesmos. Perdoai, usai de indulgência, sede caridosos, generosos e mesmo pródigos do vosso amor. Dai, que o Senhor vos restituirá. Perdoai, que o Senhor vos perdoará. Abaixai-vos, que o Senhor vos elevará. Humilhai-vos, que o Senhor fará vos assenteis à sua direita.
Ide, meus bem-amados, estudai e comentai estas palavras que vos dirijo da parte daquele que, do alto dos esplendores celestes, vos tem sempre sob as suas vistas e prossegue com amor na tarefa ingrata a que deu começo faz 18 séculos. Perdoai aos vossos irmãos, como precisais que se vos perdoe. Se seus atos pessoalmente vos prejudicaram, mais um motivo aí tendes para serdes indulgentes, porquanto o mérito do perdão é proporcionado à gravidade do mal. Nenhum merecimento teríeis em relevar os agravos dos vossos irmãos, desde que não passassem de simples arranhões. Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão. Pois que vos dizeis, espíritas, sede-o. Olvidai o mal que vos hajam feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podeis restituir. Aquele que enveredou por esse caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expungir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do coração de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. E agora, no item 15 deste mesmo capítulo, nas instruções dos Espíritos, vamos ter uma mensagem do Paulo Apóstolo. Perdoai aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoai aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Perdoai, pois, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe, porquanto, se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se usar de rigor até por uma ofensa leve, como querereis que Deus esqueça de que cada dia maior necessidades tendes de indulgência? Ou, ai daquele que diz, nunca perdoarei, pois pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, aliás, se, descendo ao fundo de vós mesmos, não reconhecereis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por uma alfinetada e acaba por uma ruptura, não foste quem desferiu o primeiro golpe? Se vós não escapou alguma palavra agressiva, se não procedestes com toda a moderação necessária? Sem dúvida, o vosso adversário andou mal em se mostrar excessivamente suscetível. Mais uma razão para serdes indulgentes e para não vos tornardes merecedores do reproche, isto é, e para não vos tornardes merecedores da repreensão, da censura que lhe lançastes. Admitamos que, em dada circunstância, foste realmente ofendido. Quem dirá que não envenenastes as coisas por meio de represálias e que não fizestes degenerar-se em querela grave o que houvera podido cair facilmente no ouvido, ou seja, no esquecimento? Se de vós dependia impedir as consequências do fato e não as impedistes, sois culpados. Admitamos finalmente que nenhuma censura tendes a vos fazer. Mostrai-vos clementes e com isso só fareis que o vosso mérito cresça. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar: há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitas pessoas dizem, com referência ao seu adversário: eu lhe perdoo,
mas interiormente alegram-se com o mal que lhe advém, comentando que ele tem o que merece. Quantos não dizem, perdoo, e acrescentam, mas não me reconciliarei nunca, não quero tornar a vê-lo em toda a minha vida. Será esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O perdão verdadeiro, o perdão cristão é aquele que lança um véu sobre o passado. Esse o único que vos será levado em conta, visto que Deus não se satisfaz com as aparências. Ele sonda o recesso do coração e os mais secretos pensamentos. Ninguém se lhe impõe por meio de palavras e de simulacros vãos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é peculiar às grandes almas. O rancor é sempre sinal de baixeza e de inferioridade. Não olvideis que o verdadeiro perdão se reconhece muito mais pelos atos do que pelas palavras. Prezado amigo leitor, caso nós erramos, fizemos alguma interpretação que não condiz com o que está no texto, por gentileza, faça o seu comentário nos corrigindo no grupo Estudando Kardec ou em nosso canal no YouTube, onde está postado este vídeo.